Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aplauda Jesus mais uma vez aí, bem forte, aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Que feriado, mas sem graça, né? Mas amém. Glória a Deus que foi feriado. Tem alguém nos visitando hoje? Seja bem-vindo, Sula. Volte mais vezes, tá? Não, juventude. Todo mundo de casa? Oh, glória a Deus, eu gosto assim. Todo mundo crente, né? Oh, Deus é bom, hein? Deixa eu ver mais um pouquinho de água que eu tô nervosa. Antes de eu... deixa eu me apresentar. Todo mundo já me conhece, né? Sou a esposa do Johnny. E tudo aquilo lá, amém? Antes de eu começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês responder para vocês mesmos. Algo que eu comentei na célula e que tem martelado no meu coração por esses dias. O que tem governado a sua vida? Porque a gente que já conhece Jesus, a gente fala assim, não, Jesus governa a minha vida, eu já entreguei minha vida para Jesus. E aí toda vez que eu penso isso, me vem o teatro do banquinho. Sabe aquele teatro? Jesus, eu te entrego o banquinho. Mas todos os dias a gente toma o banquinho das mãos de Jesus. E aí, eu ouvi essa frase essa semana e Deus já vinha ministrando isso na minha vida. O que tem nos governado? E a gente fala assim, não, é Jesus. Mas muitas das vezes, o que Deus falou no meu coração, eu vou falar de mim, vocês respondam para vocês mesmos. Muitos dos dias, a preguiça tinha governado a minha vida. Muitas das vezes, a vaidade tem governado a minha vida. Muitas das vezes, a dor tem governado a minha vida. A tristeza tem tomado um espaço que não é dela. Às vezes, a tristeza por alguém, ou a chateação por algo, ou o meu marido tem governado a minha vida, às vezes a minha filha tem governado a minha vida, às vezes os ministérios na igreja têm governado a minha vida. E aí Deus ficou falando aquilo no meu coração, todo dia que eu acordo, o que tem governado a sua vida? E por quê? O ministério é de Jesus, sim, mas quando Ele toma o governo da sua vida, quando você se frustra, você se paralisa com Deus. Então, tudo aquilo que governa a sua vida por um momento, por um instante, por dias ou por ano, quando der errado, vai te paralisar. E às vezes eu não falo paralisar em sair do ministério. Porque muitas das vezes eu, no ministério, em todos os ministérios, fazendo tudo, estava paralisada. Mas como? Se está servindo, se está fazendo, se está pregando, é porque ora. Nem sempre. A gente aprende a fazer, eu já ministrei sobre isso. Então, o que tem governado a nossa vida, se não for a presença de Jesus, vai nos paralisar. Então, que a gente possa ter isso no nosso coração. O que tem que governar a minha vida todos os dias, como diz esse louvor, é a presença de Deus. Senão, uma dor vai me impedir de fazer meu tempo com Deus. Uma preocupação vai roubar o meu tempo com Deus. A preocupação com o meu filho, com o meu marido, com o meu trabalho, com as minhas finanças, eu preciso trabalhar dobrado. Isso rouba o meu relacionamento com Deus. E aí a gente sabe quando não tem relacionamento com Deus, tudo vai de mal a pior. Então tudo que governa a sua vida vai te paralisar por um tempo. Então que a gente possa meditar todos os dias que Ele realmente governe a minha vida. Que independente do que a gente esteja passando, está faltando algo, está sobrando algo, porque quando sobra também nos paralisa, não é só a falta. Quando algo estiver dando muito certo ou muito errado, que isso não seja o centro da nossa vida. Que isso não nos governe a ponto de roubar o nosso tempo com Deus. E quando eu falo tempo com Deus, não é a gente vir sentar aqui. Quando eu falo tempo com Deus, é a gente ter um relacionamento com Ele todos os dias. Vou pedir para vocês abrir lá em Hebreus 9. Eu vou ler um pedacinho um pouquinho grande, mas eu vou ler picadinho para vocês entenderem. Amém?
Eu vou ler a minha versão, se a de vocês estiver diferente, se vocês quiserem só ouvir a minha voz, para não ficar meio confuso, tá bom? Vamos lá, eu vou ler Hebreus 9. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração. E tinha também um santuário, construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda, dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficava o candelabro e a mesa com os pães oferecido a Deus. Atrás da segunda cortina, ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso. E também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava uma vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinha saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas, aonde o lugar aonde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Glória a Deus. Hoje eu lendo essa passagem, Deus falou muito forte ao meu coração nessa primeira parte. A gente sabe sobre, o lugar santo, o lugar santíssimo, dividido, aonde os sacerdotes entravam. Esse versículo me chamou muita atenção, que fala que os sacerdotes entravam todos os dias para fazer o que era de costume. Em algumas versões, aqui na minha fala para cumprir os seus deveres religiosos. Em outras versões falam para cumprir os seus ministérios. E aí, eu me vi como esse sacerdote. Eu vi a igreja como esse lugar da tenda. Sabe, um lugar que foi preparado por homens, que foi levantado por homens, como a tenda foi, aonde há um lugar todo preparado, aonde é servido o banquete, os pães, aonde é tudo como uma igreja, é tudo preparado. Os meninos do louvor vêm, o menino do som vem, as meninas da dança vêm, tudo é preparado. E eu e você, como um sacerdote, viemos fielmente todos os cultos aqui fazer aquilo que nós fomos chamados. Cumprir o nosso ministério diariamente, todos os cultos. É preparado o lugar e nós estamos aqui num lugar preparado por homens. Amém? Então nós estamos nesse lugar da tenda, onde a Bíblia chama de lugar santo. Glória a Deus, estamos no lugar santo. Nós somos sacerdotes do Senhor que fomos chamados para isso. Mas aqui um pouquinho mais para baixo, ele fala assim, continuando: mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é um lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Aí no 8 vem falando assim: por meio de tudo isso, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usado. Eu falei, meu Deus. Existem dois lugares. Aqui, nessa antiga aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar lá, uma vez ao ano, para pedir perdão para o pecado daquelas pessoas que nem sabiam que tinham pecado. Não eram as pecadoras anunciadas, era só aqueles que pecavam sem querer. Uma vez no ano. E aí, aqui no verso 8, o Espírito Santo nos ensina que na nova
nessa nova aliança, depois que Jesus veio e nos chamou para algo maior, Ele me falou nesse versículo, o Espírito Santo com toda clareza, que eu e você podemos acessar o lugar santíssimo. E aí eu falei assim, meu Deus, então o lugar santo não é para nós mais. Existe um lugar além que a gente pode chegar. E por que não acessamos esse lugar? E o Espírito Santo, tão bom, entendendo que a gente às vezes é meio tapado, fala com clareza. Enquanto o lugar santo estiver sendo ocupado, a porta do Santíssimo não vai se abrir. E o que eu entendi disso? Que enquanto eu e você se preocuparmos em vir em todos os cultos, fazer o que é de costume, o que fomos chamados para fazer, de preparar apenas o lugar, e vir adorar, e vir ouvir a palavra, e ir embora, e vir de novo, não vamos acessar o que Ele tem para mim e para você, que não é só isso. Sabe esse louvor? Eu só quero a tua presença. É isso que eu e você temos que fazer quando entramos nesse lugar. Não é se contentar somente com o ambiente santo. É passar pela cortina e alcançar o santíssimo lugar. E aí, continuando, aqui um pouquinho mais para frente. Isso é um símbolo para hoje, o Espírito Santo nos fala. Não é para aquela época lá, é para hoje, para mim e para você. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não torna perfeito o coração das pessoas que o adoram. Sabe, igreja, muitas das vezes nós viemos ao lugar santo, oferecemos sacrifícios, de repente de fazer um jejum, de repente de fazer um propósito, de repente eu estou me sacrificando para estar aqui, porque Deus sabe como eu cheguei aqui, eu vim como oferta de sacrifício, porque é muito difícil. Mas aqui Ele nos fala assim, ó, essas ofertas de sacrifício que tem a ver só com comida, sabe, essas ofertas de sacrifício que tem a ver com o meu bem-estar. Eu vou fazer um propósito porque eu quero receber algo. Eu vou fazer um jejum porque eu quero algo de Deus. Eu vou apresentar, eu vou ao culto porque Deus conhece minha necessidade. Eu chegar lá, Ele vai me dar o que eu quero. Não passam de sacrifícios de comida. E aqui Ele fala, não vai te fazer um coração perfeito de um verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque quando eu apresento um sacrifício a Deus, quando eu faço um jejum ao Senhor, quando eu renuncio a algo, tem que ser para mim chegar mais perto dEle. Só que nós vivemos tão no automático que hora que falta algo na minha vida que me traz conforto e prazer, é hora que eu corro para o lugar santo, para entregar um jejum, para que Deus me dê o conforto que eu acho que eu preciso. E aí é hora de eu renunciar uma vaidade, porque lá mês que vem o Senhor tem que suprir a minha necessidade. É hora de eu entregar algo hoje que está gostosinho, vou fazer um propósito de todos os cultos, porque daqui 3 meses eu preciso alcançar uma vitória. Isso não te faz um coração de um verdadeiro adorador. Isso te faz somente uma pessoa que atinge o lugar santo para receber benefícios para a sua própria vida. E eu falo para você, se você tem a curiosidade ou a intenção, porque aqui como fala que somente alguns acessavam o lugar santíssimo. Para a nossa realidade hoje também não é diferente. Se você almeja alcançar o lugar santíssimo, se você almeja realmente, como nós acabamos de louvar, de ver a face de Deus e só ter a presença dEle, os nossos propósitos, os nossos jejuns e a nossa oferta a Deus, precisa ser de um coração de adorador. E como é isso? O jejum, a Bíblia nos fala que é para nos edificar, para nos chegarmos mais perto de Deus. Então, automaticamente, quando eu abro um jejum para Deus, eu preciso me policiar para que o meu espírito esteja nele. Quantas das vezes a gente abre um jejum? Hoje,
eu não vou comer isso, hoje eu não vou fazer isso. E daqui a pouco, no meio do dia, ops, esqueci. Por que você esqueceu? Porque você abriu um jejum da boca para fora, o teu espírito estava nas suas coisas. O seu espírito estava onde estavam os seus interesses. E quando a gente abre um jejum para Deus, o meu espírito precisa estar nele. E quando eu faço um propósito para Deus, esse propósito tem a ver com o reino de Deus, não com as minhas necessidades. Porque a Bíblia também garante que quando eu entrego tudo para Ele, é Ele que vai suprir o que eu preciso sem eu pedir. Eu só preciso garantir que eu vou estar na presença dEle todos os dias. E o que a gente louva sempre? Só a tua presença me basta. Mentira! Porque eu entro na presença com a minha lista de pedidos já escrito. Papai Noel, eu preciso disso, e o Senhor sabe. Por que não entramos apenas para falar, eu sou um traste, eu não mereço nada, mas só o seu amor me basta. Só eu acordar viva amanhã, mesmo que eu não tenha dinheiro, mesmo que eu não tenha saúde, mas eu tenho a tua presença. Quem vai fazer essa oração? Não, eu preciso de dinheiro porque eu tenho que pagar a conta de água, eu preciso disso, eu preciso de saúde porque eu tenho que... Não, nós precisamos somente da presença. E eu vou contar... Aí você vai falar para mim assim, é fácil para você, né? Você está aí, né? Tudo bem, tudo lindo. Não é fácil. Só que eu não sei se vocês vão lembrar. Eu também não vou lembrar, então não vou falar que vocês lembram, né? Um culto que eu subi aqui, ministrei, e eu coloquei um louvor muito lindo. Eu acho que vai fazer uns 2 meses, não sei, eu nem vi. Eu coloquei um louvor para a igreja ouvir. Aonde falava que eu renunciava a quem eu era, o que eu tinha e quem eu sou, para somente ter a presença. E esse louvor, eu até ministrei aqui em cima, que eu fiz dele a minha oração. Eu vou falar para vocês, não faz isso não. Não faz isso não. Porque a minha casa virou de ponta cabeça. E todos os dias, na hora que alguma coisa dá errada, me vem o louvor na minha cabeça. Você orou isso. Então você vai viver isso. E aí, nós temos vivido dia após dia. E tem sido bom, porque tem surgido um efeito espiritual na minha casa. Sabe quando eu falei para vocês o que tem te governado? Eu não vou falar pelo meu marido, né? Porque eu não sei. Mas como eu falei, o conforto estava me dominando. Sabe, a vida boa. De você comer o que você quiser. De você não fazer almoço e janta 1 semana. Porque você comia marmita. Porque você pedia pizza à noite. Porque você pedia lanche à noite. Porque você não precisava nada. Ficava lá. O que estava me dominando? O meu conforto. E aí, quando eu fiz essa oração, eu entrego. Deus falou, então me dá. E quando a gente ora com o nosso coração, e quando a gente entrega com o nosso coração, Ele recebe. E quantas orações nós já fizemos, falando, Senhor, toma, Senhor, eu te dou. E no outro dia, o Senhor, você fala assim, é brincadeirinha, meu Deus, eu vou precisar disso essa semana, porque está difícil. Deixa que eu vou agora. Aqui em Hebreus, essas ofertas de sacrifício têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. Viemos aqui na frente 15 mil vezes, receba! Eu vou fazer essa ministração, pastor, eu vou falar assim, receba vergonha na cara em nome de Jesus. Estou brincando, igreja, só para descontrair que eu estou nervosa. Vou fazer, pastor. Vai ver, vou sair no jornal. Estou brincando. Vocês estão muito dentro. Vocês estão aí comigo? Vocês estão entendendo que tem um lugar santo e um lugar santíssimo, amém? Vocês estão no lugar santo ou no santíssimo? Ó, ficou com medo de responder, hein? Deus está vendo. Vamos continuar aqui. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Aí tem... Eu nem li meu esboço, mas é isso daí. No versículo 12, entra o cara da história.
Aí chega o chefe, quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, acabou a palhaçada de só entra uma vez no ano e sai, e entra outro uma vez no ano. O chefe chegou e pôs ordem, tá? Então ele entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo. Ele não levou consigo sangue de bode ou bezerro para oferta como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Chega esse negócio de alguém ir lá e pedir perdão pelos pecados que o outro cometeu. Quando ele entra naquele lugar, ele libera para mim e para você o livre acesso. E sabe o que é mais lindo? Que o meu e o seu pecado já foi perdoado antes da gente chegar lá. Ele já perdoou quando ele entrou lá, ele já lavou tudo, ele já limpou e falou, pronto. Acabou essa palhaçada de eu ir lá pedir perdão pelo meu marido, pela minha filha, porque ele pecou sem querer lá. O lugar é aberto para quem quiser entrar. Por isso que a Bíblia nos fala que a salvação é individual e vai de quem quer entrar naquele lugar. Porque o lugar santo é aberto a todo mundo, pode vir, pode se achegar, é a casa do Pai, seja bem-vindo. Mas aquele lugarzinho especial, assim com Jesus, é só para aqueles que querem realmente. E aí ele continua falando assim: o sangue de bode e de touro e as cinzas do bezerro queimado são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficavam purificadas por fora. Se isso... menino louvor, pode subir? Eu acho que eu fui rápida hoje. Antes que eu esqueça. Vou ler de novo. O sangue de bodes, de touros e as cinzas de bezerro queimado são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então, quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Gente, entra comigo na história. Aquele povo entrava no lugar santíssimo, com bode, com sangue, com tudo que tinha lá, e apresentava a Deus diante da arca, da aliança, e aquilo ali que sobrava, a cinza, ele saía lá fora e jogava em cima das pessoas para que elas fossem purificadas. E aí, vem Jesus, entra lá, com o seu sangue que já nos lavou, já nos perdoou, antes mesmo da gente pecar. Ele já fala que já fomos perdoados. E aí, pensa comigo, se as cinzas tinham o poder de purificar por fora, imagine o que o Espírito não faz por dentro, quando a gente acessa o Santíssimo Lugar. Vocês conseguem pensar comigo? Quando a gente deixa de ser governado por pequenas coisas que de repente para mim e para você é tão grande no momento. E aí eu deixo tudo, desprendo de tudo aquilo que no dia você sabe, porque a gente sente que a preocupação, que o medo, que a aflição, que o desespero, eu não sei o sentimento que tá afligindo, que a dor começa a governar a nossa vida. Aí você fala, chega. Sabe por quê? Porque quando a gente entende a grandeza desse sangue, a grandeza desse poder, a gente para tudo e vai para o Santíssimo Lugar. E para você entrar no Santíssimo Lugar,
Nós precisamos nos esvaziar primeiro. Nós precisamos primeiro entender quem a gente é. Porque você não veio aqui por quem você é. Você chegou até aqui por quem Ele é em você. Se fosse por você, você não vinha. Mas você entende que tem algo além de você, que tem algo além do que você mesmo e as suas vontades. Por isso que você veio aqui. Então a gente precisa entender que eu preciso me esvaziar, sabe, tirar aquilo lá das minhas preocupações e falar: Senhor, vem, governa a minha vida agora. Sabe, entregar para Ele aquilo que tem tomado o seu tempo. Porque quando a gente entra no Santíssimo Lugar, quando a gente acessa a presença de Jesus, quando a gente consegue sentir o abraço, tudo aquilo que tinha roubado a nossa paz ficou para trás.